Então, continuando o vídeo do Base Coat, tá? Aqui eu queria mostrar, esse aqui no caso foi a primeira mão que a gente fez, né? Mostrar o aspecto, como é que fica, né? Muitos vão dizer, esse aqui tá feio, é assim mesmo, tal. Então, só para entender, é assim mesmo, tá? A primeira massa, então, ela fica meio quadriculada, a primeira mão, na verdade, dela, né? Mesmo que tu engrosse muito e passe, dificilmente na primeira mão o profissional vai atingir o aspecto legal. Então, o que a gente faz? A nossa relação, a gente faz uma segunda mão, uma massa queimada. Aí a gente passa com um rolo de textura, queimando a massa. Agora eu vou estar fazendo na prática e mostrando. E aí o que eu queria mostrar nesse momento é a diferença. Então aqui, quadriculada, né? E a parte de cima ela já vem já dando mais planicidade. Produção hoje do Base Coat, o jeito que a gente entende como correto. Alguns passam de rolo, na minha opinião, no painel CIP, o que acontece? Ele fica muito ralo a massa. Então a gente faz com desempinadeira, né? Colocar em piso, a gente faz uma marcação na tela, lembrando que as juntas estão tratadas, né? Tratamento já estão feitos, tá? E aí as juntas estão em verticais, tá? E agora a tela do Base Coat a gente trabalha ela na horizontal. Aqui só vou mostrar na parede, então ela tem 1 metro de largura, né? Então a gente trabalha com panos de 1 metro, né? Lá em cima a gente fez então um pano de 1 metro, deixou uma tela sobrando, para depois fazer uma remoção. Aqui o outro metro agora, e aqui agora mais 1 metro. A gente vai encher, mostrando na prática o processo, como é que a gente faz. Na continuação do vídeo, mostrando então na prática a tela, né, esticada. E aí a gente tem as chances, a gente vai apertando suavemente, ó, e a massa vai saltando entre as fibras, tá vendo? O intuito disso é deixar então o painel CIP uniforme, dando uniformidade e também fazendo amarração de painéis. Lembrando que os tratamentos de jutsu então são verticais, tá? E questão de estrutura também muito importante, a tela fibra de vidro na horizontal, fazendo todas as amarrações de todos os painéis juntos numa massa única. É como se, um exemplo que na prática seria uma malha e concreto, entendeu? Só que em outra proporção, nesse caso aqui. Dando seguimento, então no primeiro momento a gente faz a fixação da tela, né? E depois a gente vai modulando a massa para que fique fechado o quadriculado da tela, né? Fazendo as emendas de tela, né? Outra coisa muito importante, antes nós tínhamos aqui de 5 a 7 centímetros sem massa da outra tela para dar uma amarração. Então há um transpasso de tela, né? Tanto na de baixo na de cima há um transpasso entre 5, 7, 10, isso é uma prática de cada profissional. 5 eu considero o mínimo, né? E de 10 assim também fica bacana para estar fazendo. Então a gente vai estar mostrando como passo a passo. Depois a gente vai estar mostrando como é que fica mais de perto. Aqui eu já vou dar um zoom. Então, lembrando, ó, na primeira mão o Base Coat fica assim meio quadriculado. Aí na nossa prática aqui que a gente faz, então a gente faz toda a primeira mão da parede, né? Espera a massa puxar ao toque, né? Que ela não repuxa ao toque. E aí no segundo momento a gente passa o Base Coat com o rolo, esse de passar massa normal. E aí queimando a massa. E aí a gente consegue tirar esse quadriculado, consegue corrigir melhor as imperfeições com a prancha maior. É parecido com o processo de massa corrida. Depois nós vamos estar fazendo isso também e vamos estar mostrando isso aí. Então aqui continuando a parte da segunda mão, como é que a gente está fazendo, tá? Um rolo de textura normal, como esticar massa, né? Aí a gente estica primeiro o Base Coat, que é a segunda mão, tá? Na primeira mão a gente não faz isso, a primeira mão a gente faz com a dentada. Então a segunda, como é queimada, a gente faz dessa forma. Depois eu vou estar alisando e vou estar filmando e mostrando na prática.
Então vou estar fazendo, mostrando na prática que além de eu ser o CEO e mestre de obra, aqui a gente bota a mão na massa, né? Não fica só com conversa fiada. Então vou estar mostrando para vocês aí. Na época, contar uma particularidade agora, quando eu estive fazendo um curso de mestre de obra, das coisas que o meu professor falou que marcou para mim é dizer sempre o mestre de obra, por mais que ele tenha que delegar trabalho, fazer toda a questão de conferência de projetos e tudo mais, ele sempre falou que o mestre de obra sempre está com as suas habilidades em dia. Então, se alguém te questionar alguma coisa, tu vai lá e mostra como é que faz. É assim que se faz. Então, seguindo aí no Base Coat, tá mostrando aqui, então, o cara que é profissional de pintura vai ter mais facilidade, de repente, que algum pedreiro que está fazendo esse trabalho, né? Então, um processo semelhante ao passar massa, tanto acrílica como corrida e alguma outra coisa. Trabalhar com uma prancha adequada, tá? Mostrando que essa aqui agora, então, é a parte da segunda mão, ó. Eu vou pedir para mostrar um pouco mais de perto a diferença da primeira mão, como é que ela tá, que ela era com tela, tá? E a segunda mão, o aspecto que ela vai ficando, ó. Ela vai deixando a parede então mais lisa, mais uniforme, ó, queimada, com um aspecto melhor, né? E entregar um serviço melhor. Porque se tu fizer só com uma mão, como eu falei, dificilmente o Base Coat vai estar. Eu vejo trabalhos de empresas, de pessoas que conseguem fazer, mas ainda assim, bem bacana, tá? Mas ainda para mim, ele não fica para uma fachada lisa, ficaria devendo como na alvenaria, um reboco de areia lisa, bem feita, ele perde um pouco de um aspecto, tá? Pela questão das marcas e tudo mais. Mas hoje em dia existem massas no mercado para fazer esse acabamento. Geralmente também o pessoal usa muita textura ou outro material nas paredes externas, né, para estar fazendo esse acabamento, né? A gente tem a trabalhar com uma outra massa que imita também o aspecto de alvenaria. E é posteriormente, então lembrando a importância do Base Coat aqui, a função dele é para proteger a nossa placa cimentícia, tá? Primeiramente proteger, né, das intempéries, e a segunda a questão dela é a questão da malha de fibra de vidro na horizontal, que faz a questão de estrutura. Ela ajuda também na estrutura do sistema do painel, tá? Fazendo a trama toda dos painéis no sentido contrário, tá? E passando a massa do Base Coat, como eu falei. É uma coisa semelhante, tá? Não é igual à questão de concreto com malha. É uma coisa semelhante em outra proporção, lembrando que é uma massa polimérica, que ela aceita movimentações, micro movimentações, na verdade, né? Que é específico para o sistema, né? Então, espero que tenha ajudado aí o pessoal a mostrar, dar informações necessárias, e logo mais também vou estar mostrando um pouco mais do nosso trabalho aí. Obrigado por enquanto.